Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Festa do Chá com sua segunda temporada. Aqui, ó. Voltamos com mais uma temporada do Festa do Chá. Como de costume, né? Na primeira temporada, o nosso primeiro episódio foi gravado também. Segundo também, terceiro. Aí depois a gente mudou para ao vivo, né? Mas tudo bem. Mas no primeiro episódio a gente vai fazer aquelas projeções. Como esperamos que vai acontecer essa Premier League, com muita coisa aí, com mais 39 episódios de Premier League. Talvez lá mais para frente também a gente volta com uns episódios especiais da FA Cup e tudo que for acontecer no maior campeonato do mundo, que é a Premier League, que a gente tanto ama. Afinal, temos um programa só para falar de Premier League. Estou aqui com ele, o meu fiel escudeiro aí, o meu parceiro de longas datas aí de Premier League, Leonardo Lopes. Leonardo, muito bom dia, boa tarde, boa noite, cara. Acabou as férias, hein? Festa do Chá voltou. Fala, Vargas, que alegria estar de volta. Como é bom poder falar de futebol inglês, poder falar de Premier League novamente. Vamos aí com essa nossa projeções para a temporada 26-27, né? Assim como a gente fez para a temporada 25-26, e foi muito bacana, né? A gente falou durante esse programa de projeções, durante toda a temporada, né? Praticamente toda segunda-feira aqui a gente comentava alguma coisa que a gente tinha dito no programa de projeções. Então é de fato muito importante esse programa. A gente vai falar um pouquinho ali dos times, o que mudou, o que aconteceu, o que tem de novo, o que chegou, o que saiu dos times, e como eles chegam aí para essa nova temporada, para esse novo momento da Premier League. Então tem bastante coisa, vai ser bem legal, Vargas. Muito bem, Leonardo. Vamos começar então o programa de hoje. Eu vou pegar aqui a classificação, Leonardo, da Premier League passada, né? A gente vai passar tudo, vamos falar de muita coisa aqui, as novas contratações, como os times vêm, né? Não é mais Big Six, você está falando de Big Seven. Então, tudo isso e muito mais no programa de hoje. Lembrando, galerinha, para você que curte o Varane Esporte, não se esqueça de se inscrever no nosso canal aqui. É só você apertar o botãozinho se inscrever aí, apertar o sininho aí também. Quando aparecer vídeo novo, quando aparecer programa ao vivo, você vai ficar ligado e por dentro de tudo que está acontecendo. Também se liga no nosso site, varanesport.com.br, é o nosso site, e também do nosso arroba lá do Instagram, @varanesport. Leonardo, vamos lá. Classificação passada, o Arsenal terminou campeão, né, 85 pontos, tirando aquela zica que era sempre vice, a pipocada histórica do Arteta, mas não, conseguiu. Campeão. O Manchester City ficou em segundo lugar com 78 pontos. Surpreendentemente, o Manchester United ficou em terceiro lugar. Em quarto, o Aston Villa. E em quinto, o Liverpool. E os times que caíram, Leonardo? O West Ham, Burnley e o Wolverhampton, que já havia caído quando começou o campeonato. Leonardo, vamos começar a falar do campeão? Do Arsenal? O poderoso? Vamos lá, então. Eu tô com os documentos que você mandou aqui, Leonardo. Posso falar aqui as chegadas, as saídas? Aqui você quer comentar? Deve. Pode falar aí, eu vou logo então, na sequência. Leonardo, as chegadas aqui do Arsenal foram Bruno Guimarães. Dispensa comentário. O quão bom vai ficar esse meio de campo do Arsenal agora com a chegada do brasileiro ali é surreal, né? O Christos Solis também chegou, mas quem saiu, Leonardo, foi o Trossard, o Norgard e o Gabriel Jesus. Parece que tem proposta da Napoli ali, vai, não vai, mas está quase certa a saída do brasileiro também. Janela de poucas contratações também, Leonardo. Na minha visão, continua sendo um time muito forte, né? Eu não sei se você está com uns campinhos aí, Leonardo. Se tiver, já coloca aqui ou me manda aqui, que a gente coloca aqui também no programa. Mas é um time que eu vejo que mantém o que tem de bom. Lógico, a saída do Trossard ali pode ser um ponto a mais. Pode ser, porque o Trossard ele era um cara que não era titular absoluto, mas quando entrava fazia aqueles gols que dava alívio para a torcida do Arsenal. Fazia aqueles gols que eram da vitória do Arsenal. Será que vai faltar isso? Será que não vai faltar? E eu queria saber também, Leonardo, como que você encaixaria esse meio de campo do Arsenal aí com o Bruno Guimarães chegando? E também, lógico, o Vinícius Júnior, ele renovou com o Real Madrid e tudo, mas
Seria muito legal ver o Vinícius Júnior na Premier League. Né? Eu gosto muito de assistir os jogos da Premier League. O meu time não tá, mas tá até lá atrás, ó. Dá pra ver ali, Leonardo? Aqui, ó. Dá pra ver, dá pra ver. Sempre presente, né, Vargas? Sempre presente. Eu vou falar um pouquinho de Championship no finalzinho também. Mas, cara, eu não lembro você, eu não sei você, mas quando veio a notícia que o Messi iria sair do Barcelona, apareceu fontes, rumores, que ele poderia parar no Manchester City. E seria muito legal ver o Messi na Premier League, cara. Imagina sendo treinado pelo Guardiola de novo, mas não aconteceu, né? Leonardo, vai falando aí de Arsenal enquanto eu vou arrumando aqui para colocar o nosso campinho aqui na tela. Arsenal vem aí. Será que vai ser mais uma vez campeão, Leonardo? Porque o Manchester City perdeu o seu principal nome nessa temporada, né? Cara, é isso. Eu acho que o Arsenal, ele de novo é o grande favorito. Assim, a gente vai falar bastante dos seus concorrentes, né? Do City, do Liverpool, do Chelsea, né? E do próprio United também, por que não? Acho que mesmo que o Arsenal não tenha feito uma gigantesca janela, até porque não precisa, ele ainda se mantém como o grande time da Inglaterra, o time mais forte, o time com mais elenco, com mais capacidade, com mais profundidade, dá para se dizer assim. Eu acho que o Arsenal tem da onde tirar em praticamente todas as posições. Tem uma perda muito grande nesse ano, que é a saída do Trossard. A gente elogiou o Trossard aqui na temporada passada durante quase as 38 rodadas, o quão ele era um cara útil, o quão ele era um cara fundamental para esse time, um cara importante, que pode não ser o mais genial, pode não ser o mais desequilibrante, mas ele era aquele cara que sempre te ajudava, sempre te fornecia, ele te dava pontos. Eu cheguei a citar aqui em um programa uma estatística muito interessante, né? De como quase todos os gols que o Trossard fez pelo Arsenal na Premier League eram gols de vantagem no placar, seja de colocar 1-0, seja de colocar o 2-1, o 3-2, eram sempre assim os gols do Trossard. E isso é muito interessante, você vê a utilidade desse tipo de jogador, quão importante ele é assim para o Arsenal, e foi assim para a Bélgica também na Copa do Mundo. Ele acaba fechando com o Beşiktaş da Turquia, e eu acho que o Arsenal repõe muito bem, porque o Solis, ele é um cara que já vem cantando há um tempinho aí, já vem mostrando um grandíssimo futebol no Clube Bruges, óbvio que agora ele vai ser testado em um centro maior, né, um futebol de muito mais competitividade, que é a Premier League, então vamos ver, mas eu gosto muito da contratação, eu acho que você acerta assim no ponto, cara, você perde um cara muito útil e você traz um cara bem mais novo e que também tem muita qualidade e pode ser extremamente importante para a temporada do Arsenal. A outra chegada, eu vejo muito como oportunidade de mercado, que é também o que seria com o Vinícius Júnior. O Arsenal talvez não precise de um ponto esquerda. Tem ali o Martinelli, que pode ser negociado, é verdade. Agora tem outros olhos também. Então, assim, precisa do Vinícius Júnior? Talvez não, talvez dê conta aos que estão ali. Mas você, inegavelmente, evoluiria muito aquele lado do campo. Você dá um salto de qualidade com o Vinícius Júnior, porque ele é um jogador desta classe. E se ele está disponível, como em algum momento pareceu que ele estava, você tem que apostar. E foi isso que o Arsenal fez. Isso é oportunidade de mercado. Então, nesse sentido, eu acho que faria sentido. Nesse sentido, eu acho que faria sentido. Ficou pleonasmo aí. Mas acho que faria sentido. E o mesmo serve para o nosso Bruno Guimarães, cara. O Bruno Guimarães, ele viu ali todo mundo despencando do Newcastle, né? A gente vai falar também aqui. Todo mundo saindo. Sai Gordon, sai Tonali, sai o técnico, o Ed Howe. Então ele se viu ali sozinho, ele falou, quero sair também, né? Não vou ficar aqui nessa barca furada. É outra oportunidade de mercado que o Arsenal viu muito bem, e aí você qualifica o seu meio de campo, que já é muito forte com o Rice, e também era com o Zubimendi, que eu acho que é quem vai sair desse meio de campo, mas com o Rice e Bruno Guimarães você torna um meio campo que já era muito forte, talvez o mais forte da Premier League, ainda mais potente, com ainda mais potencial de crescimento. Então eu acho uma contratação absurda, assim, não à toa a gente está falando do melhor jogador do Brasil na Copa do Mundo. Acho que inclusive os dois que o Arsenal queria, né? Os dois melhores jogadores do Brasil na Copa foram Vinícius Júnior e Bruno Guimarães. E quase que o Arsenal fecha com os dois, fechou com o Bruno. Que bom para eles, né? Então acho que é uma contratação assim fantástica do Arsenal, que qualifica o seu elenco, talvez até onde não precisasse qualificar, mas consegue fazer isso. Então, para mim, certamente permanece como grande candidato ao título da Premier League novamente. As saídas, o Norgard era um cara que já teve pouco espaço no passado, eu achei que seria mais importante, ele acaba saindo, ele vai para o Everton, e o Gabriel Jesus parece que, de fato, deve caminhar para o Napoli, né? O Napoli estava ali tentando resolver problemas com o seu ataque para poder prosseguir com o Gabriel Jesus, o Lukaku foi para o Fenerbahçe, então agora abriu um caminho ali, eles têm o Højlund, tem o Giovani lá, mas acho que
deve chegar sim o Gabriel Jesus, e para ele faz todo sentido, né? Já que no Arsenal tem o Havertz, que acho que vai ser titular, tem o Gyökeres, que para mim vai ser o primeiro reserva e importante também em alguns momentos como titular durante a temporada. Então o Jesus vai ficar cada vez mais sem espaço nesse time do Arsenal, então faz total sentido que ele procure novos rumos. Mas de Arsenal, isso, eu acho que sim, é o grande favorito para essa, de novo, para a conquista da Premier League. Já foi. Bom, então é isso aí que vai vir do Arsenal para a próxima temporada, hein, Leonardo? Agora vamos colocar o campinho ali para a gente ver na prática, né? Na teoria, quer dizer. Ou na prática? Na prática. Na teoria a gente já falou. Agora na prática vai ficar mais ou menos assim que a gente imaginou. Ó. O Raya dispensa comentários, né? É o goleiro titular. O Timber não me agrada muito, mas tá bom, né? Fazer o quê? Gabriel Magalhães. Leonardo, acho que é o melhor zagueiro da Europa ou do mundo. Saliba está machucado, mas baita dupla de zaga. Calafiori gosta de se aventurar lá na frente para fazer os gols dele, né? Gosta. Aí chegamos no meio de campo, Leonardo. Acho que o meio de campo é um dos meios de campo mais fortes da Premier League também, né? Junto com o do Manchester United, que a gente falou também. A gente vai falar ainda também, né? Olha lá, com Bruno Guimarães, Declan Rice e Odegaard. Na ponta direita, o Saka. Na ponta esquerda, pode ser que seja o Martinelli, ou pode ser que venha outra contratação aí, porque Martinelli recebeu proposta da Turquia, né? Então vamos ver. E o Havertz ali, a gente imagina que ele seja o centroavante ali. Não vai ter a máscara, pode ser que tenha, mas imaginamos desse jeito, né, Leonardo? Cara, a máscara será a opção, assim como inúmeras outras que o Arsenal tem, né? Como a gente falou, é muita profundidade de elenco. Tem o Havertz lá na frente, o Madueke, que é um cara que foi muito importante na temporada passada, se não muito importante, assim, dá para dizer muito utilizado, ele deve ser de novo muito utilizado nessa temporada. O Tsolis vem e ele vai brigar por posição aí com o Gabriel Martinelli, isso se não vier outra contratação, como você está falando, caso o Gabriel saia. O meio de campo, acho que é muito, muito forte, né? Você está falando de um time que tem Merino e tem Zubimendi no banco de reservas, então é muita potência. Acho que a zaga também está reforçada já desde a temporada passada, com as contratações de Mosquera, por exemplo. Lewis Skelly talvez perca um pouco de espaço e tenha que buscar um novo time, mas esse aí é o modelo do Arsenal. O Arsenal vem muito forte para essa próxima temporada. Ô, Leonardo, elenco então tem. Dá para brigar nas frentes ali, dá para brigar de novo pela Premier League, dá para brigar pelas Copas aí. E se sonhar um pouquinho mais alto, uma Champions League aí tem que vir, Leonardo. Perderam na final para o PSG, mas pelo meu ver aqui, tem um bom time, tem um bom elenco, sim, cara. E não falamos do Eze, né? Não falamos do Eze. Nem falamos do Eze. Então, que é mais um aí que com certeza vai ser o 12º jogador. Elenco tem. É só mostrar isso no papel. No papel mostra, é só mostrar isso na prática aí. A Premier League volta só na outra semana aí. A gente vai passar a agenda certinha aí também. Então, elenco, o Arsenal tem, Leonardo. Vamos para o próximo, então, Leonardo? Vamos de Manchester City. Porque o Manchester City perdeu o seu principal nome, Leonardo. Pep Guardiola nos deixou, Leonardo. Depois de 10 temporadas. E 10 temporadas, Leonardo? Tá certo? 10 anos no City? Tô falando errado. 10 temporadas, isso mesmo. 10 temporadas no Manchester City, conquistou uma Champions League. E eu não sei, Leonardo, sabe? Tô com uma pulguinha atrás da orelha. Essa saída do Guardiola parece que os torcedores, ou eu senti mais quando um jogador estrela do time, o ídolo do time sai. Né? Porque, pô, é o Guardiola, cara. Ele revolucionou o City ali. Transformou o City numa máquina. Era muito legal ver você assistir um Manchester City Liverpool, quando tinha Klopp no banco do Liverpool e quando tinha o Guardiola ali. Cara, eram as duas potências da Europa ali. Era muito legal. E agora o Guardiola, com o seu famoso tic-tac, deixou o Manchester City. Quem assume o cargo é o Maresca. Leonardo, você gosta do Maresca? Cara, eu não sei, Leonardo. É que talvez ainda eu sou a viúva do Guardiola, sabe? Vou sentir muito a falta dele. Lógico, tem outro careca ali, mas não é aquela careca que a gente conhecia. Fora isso, Leonardo, vou até colocar nas chegadas e saídas aqui do Manchester City, porque me surpreendeu quando eu vi a saída do Reinders.
Pô, ele tá indo pra um time árabe lá, cara, 61 milhões. O Manchester City pagou 45 milhões dele no Milan. Agora indo pro. Cara, eu não entendi. Eu quero que você traga mais informações também, com a sua opinião também. Vamos para as chegadas aí do Manchester City. O Elliot Anderson, meio campo ali, junto para jogar junto com o Rodri. Rodri também não sabe se vai ficar, se vai sair. Loucura, né? O Rulli chegando também. Victor Reis voltando de empréstimo. E o Echeverri também voltando de empréstimo ali. Saídas: James Trafford, goleiro de Copa. O Aké, acho que para buscar mais rodagem aí, porque não estava jogando tanto ali. Bernardo Silva, acho que já chegou o fim do ciclo dele, apesar que eu não queria que o Bernardo Silva saísse do City. John Stones fez história, vai procurar novos ares. E o Reinders aí saindo também, é uma loucura. Savinho, é aquela coisa, será que vai pro Tottenham? Será que não vai? Aquela coisa ali. E o Rodri, todo mundo quer o Rodri, mas ninguém quer pagar o que o Rodri vale, né? Não é à toa que é um dos melhores, se não o melhor volante que a gente tem. Sabe, eu queria muito, Leonardo, que o Festa do Chá ele tivesse começado há 10 anos atrás, quando a gente tivesse a oportunidade de falar de um Southampton na Premier League, de um Leicester na Premier League, né? Com Kanté sendo o melhor volante ali, mas a gente fala de Rodri hoje, que não sabe se quer ficar no City, se não sabe se vai sair. Loucura esse Manchester City, hein, Leonardo? Cara, e acho que o grande tema é a troca de treinador, né? Você começa muito bem, a gente vai destrinchar sobre os jogadores, mas não tem como não falar de Josep Guardiola. São 10 anos, para mim, o maior técnico que eu vi, e acho que dá para dizer o maior técnico da história do futebol pela revolução que ele proporcionou a esse esporte. Acho que o jogo era um antes do Guardiola, virou outro depois do Guardiola. Todo mundo se adaptou à maneira Guardiola de jogar futebol. Então, a gente tem que dar esse devido destaque. Sai ele, vem o Maresca. Eu gosto do Maresca, eu acho um bom técnico, só que quando você coloca em comparação, ninguém vai chegar aos pés do Guardiola. Claro que tem opções que podem suceder melhor. Eu acho que o City poderia ter ido em um nome mais alarmante, um nome que trouxesse mais lastro, mas eles foram no Maresca por uma opção muito clara, eles querem beber da mesma fonte. O Maresca é ex-auxiliar do Pep Guardiola, então você tem da onde você tirar ali, antes de ser de levar o Leicester de volta à elite e ser campeão do mundo com o Chelsea, o Maresca era auxiliar do Guardiola. E aí eu acho que a gente pode até parafrasear aqui o nosso queridíssimo Mário Marra, inclusive quando a gente fala de Premier League, todas as reverências do mundo ao nosso querido Mário Marra, que é quando o Domenech chega lá no... Você já sabe, né? Vamos tentar chamar ele para um Festa do Chá, cara. Gostaria muito. Seria uma honra. Quando o Domenech chega no Flamengo, ele fala, cara, assim, não é porque que como que é o da garagem lá, Vargas? Não sei se você se lembra do carro na garagem. Não é porque eu durmo na garagem eu virar um carro, né? Exatamente, não é assim, não é porque o Guardiola não é porque o Maresca essencialmente trabalhou com o Guardiola que ó, tem um amigo que dormiu 10 anos na garagem e não virou carro. Então, assim, não quer dizer que o Maresca estava lá o tempo todo do lado do Guardiola, que ele vai ser, obviamente, ele não vai ser o Guardiola. Então, assim, o Domenech servia muito bem. O Maresca, obviamente, é muito mais técnico que o Domenech. Ele já mostrou um bom trabalho no Chelsea, obviamente, ali muito conturbado, num ambiente muito difícil de se trabalhar. A gente lembra, o Maresca não foi demitido do Chelsea por conta dos seus resultados. Apesar de, naquele momento, eles não estarem sendo os melhores. Ele foi demitido por conta de conflitos internos ali. Não era uma temporada horrível do Chelsea de se jogar fora naquele momento. Claro, podia estar um pouco abaixo da expectativa de um time atual campeão da primeira edição da Copa do Mundo de Clubes, mas não era de todo ruim. Então, assim, acho que eles bebem dessa fonte, eles querem o mesmo modelo, eles não querem mudar a sua filosofia, tanto assim. Então, acho que o Maresca é essa opção. Se a gente for falar das contratações, acho que não tem como o grande destaque não ser o Elliot Anderson. A temporada dele passada, a retrasada já é muito boa, mas a passada no Forest é um negócio assim, descomunal, o que culmina numa Copa do Mundo muito gigantesca também pela seleção da Inglaterra, um dos grandes destaques da seleção que chegou até a semifinal da Copa do Mundo. Então, assim, foi muito dinheiro, todo mundo sabe, preço dentro do mercado interno. Só o Tottenham que é burro, né, gente? Só o Tottenham que é feito de bobo ali, a gente vai falar daqui a pouco, mas o mercado interno é muito caro, então assim, foi uma contratação muito acertada, apesar de caro. O Elliot Anderson chega com certeza para ser titular desse meio de campo. Não sabemos se parceiro de Rodri ou parceiro de outro jogador, quem sabe Enzo Fernandes, né, se fala tanto aí,
mas o Anderson é a grande contratação do City, muito bem contratado, acho que apesar de caro é aquele valor que se paga. Tinha esse papo com o Rice, né? O Arsenal pagou muito caro no Rice. Pergunta lá se alguém acha que é caro hoje em dia. Acho que, pô, se o cara chega lá e desempenha, cara, ele vai ser pago, independente do valor. Acho que o Anderson pode ir por esse mesmo caminho. O Hulli vem para substituir o James Trafford, né, que foi lá para o Leeds. O Leeds se desfez do Perry, que foi para o Torino, contratou o James Trafford, que vai ser o goleiro titular lá, e o Jerônimo Hulli, que já foi do City no passado, volta aí para ser esse goleiro reserva, né, o goleiro ali utilizado em Copas. O Vitor Reis e o Echeverri voltam de empréstimo, e acredito que possam ser importantes. O Vitor Reis até um pouco mais, até porque o City perdeu os zagueiros, né? Perdeu o Ake, perdeu o John Stones, então é um time que está ali com um pouco mais de dificuldade naquele setor. Acho que eles podem ser importantes. Além dessas duas perdas, o Bernardo Silva, a gente falou já nos programas da temporada passada, foi para o Real Madrid, e hoje, né, a gente está gravando no dia 13 de agosto, uma quinta-feira, saiu a notícia aí do Reinders indo jogar no futebol Qatari, que é um tanto quanto surpreendente, sim, porque a gente, quando ele chega, a gente fala de um Reinders que teria impacto imediato com o Guardiola, de fato teve nos primeiros jogos, mas depois caiu muito de produção, não conseguiu ter tantas oportunidades e acabou perdendo espaço, e ele deixa agora o futebol inglês para o futebol Qatari, o que é um tanto quanto curioso. E essas duas questões que você falou bem, Savinho e Rodri ainda indefinidas, né? A gente não sabe, o Savinho aparentemente perto do Tottenham, mas já estava perto também da outra vez, não foi. E o Rodri nesse imbróglio todo, já teve muito perto do Real, agora está muito perto do Barça, mas ninguém paga o que o City quer, então ele vai ficando. Vamos ver como é que vai ser essa questão. City, esse que eu falei aqui brevemente. Tem também uma novela de transferência a seu favor, que é do Enzo Fernandes. O Chelsea deu até o prazo de hoje, até um certo horário, não sei se já bateu. Vamos ver se o City consegue chegar no valor pedido pelo Chelsea. Eu acho particularmente difícil. Então, por enquanto é isso de City. Você quer que eu coloque aqui o campinho também, Lucas Vargas, para a gente já falar? Claro, eu estava vendo aqui as últimas notícias aqui, por enquanto nada oficial ainda de Enzo Fernandes no City. Mas enquanto você vai colocando o campinho aí, Leonardo, só deixa eu arrumar aqui. Boa. Não sei se precisava de um Enzo Fernandes ali, viu? Talvez eu buscaria um. Sei o Reinders também, né? Mas eu gostaria de ver alguém pro lugar do Semênio, cara. Não sei lá, o Semênio não me. Não sei, alguns jogos que eu assisti dele, ele quebra muito o contra-ataque do Manchester City, viu? Colocaria um ponta-direita ali. Eu queria uma contratação nível elite, sabe? Sabe, aquelas contratações top Sim. 10. Igual um Vinícius Júnior estava prestes a vir pro Arsenal ali. Eu queria uma contratação desse nível pro Manchester City. Dinheiro tem, cara. Dinheiro tem, entendeu? Mas agora quem? Né? Quem poderia vir aí? Então imaginamos um Manchester City assim, ó, com Donnarumma, Matheus Nunes ali, né? Firmou como lateral direito. O Guerri, o Rubem Dias e o O'Reilly. Pô, que o O'Reilly jogou na temporada passada ali também é brincadeira. Rodri e o Elliot Anderson. Semedo na direita, Doku na esquerda e o Cherki, camisa 10. O Cherki joga demais, cara. Gosto. Que bom que vamos ver Cherki de novo, Leonardo. E ele, o homem-gol, Haaland, que o Maresca falou que o Haaland não tem como ser o capitão desse time. Porque ele marca muito gol e vai ter que ficar voltando toda hora ali, né? O Maresca tem dessa, né? Se o time faz gol, o capitão vai lá conversar com ele para ele dar algumas instruções ali. E aí, gostou desse time aí, Leonardo? Cara, gosto, assim, é um timaço, inegavelmente. Acho que a gente tem algumas lacunas, talvez. Acho que a lateral direita ainda é um problema para esse time, assim. O Matheus Nunes, ele se firmou, como você falou, mas eu ainda optaria, assim como a gente falou temporada passada, eu ainda optaria pela contratação de um lateral direito. Na esquerda, que foi trazido o Etnohi na temporada passada, o Nico O'Reilly, ele se firmou ali, né, e numa posição que nem a dele de origem, mas ele se firmou por ali, acho que ele deve ser o titular. Ainda é uma posição que pode ter o Gvardiol, por exemplo, tanto ali como no miolo de zaga também. Acho que Guerri e Rubem Dias, nesse momento, partem como titulares, mas o Gvardiol, ele tem totais condições de ser o titular desse time, seja na zaga ou também na lateral. Então é mais uma opção ali para esse setor. Que o Foden talvez recupere o seu futebol, e torcemos para isso. Vamos ver se ele consegue ser competitivo e pintar nesse time aí. Eu particularmente discordo na parte do Semenyo, acho que foi uma grande contratação, ele desempenhou um grande futebol desde que chegou do Bournemouth, já desempenhava no Bournemouth, no City foi muito bem, acredito que deva ser o titular com méritos aí, junto com o Doku, que fez uma temporada passada brilhante,
O Cherki, assim, nós dois somos apaixonados pelo futebol do Cherki, né? Encantador, é mágico ver jogar. Só que ele precisa ter um pouquinho mais de disciplina ali, pôr a cabeça um pouco no lugar. Na Copa do Mundo com a França, muita gente ficou na birra com ele e, assim, com todo respeito, com razão, assim, em alguns momentos de displicência, sabe, um negócio ali que às vezes parece um corpo mole, ele precisa se entregar mais, ele precisa virar essa chave, porque a genialidade, a magia, a gente já viu no futebol dele, ele precisa virar essa chave para esse cara que consegue colocar as duas coisas no mesmo mundo, a genialidade e a sua não displicência, né? A sua organização tática ali, a sua importância para o time para além do seu grande futebol. Então, acho que ele precisa ficar atento nesse nível. E o atacante precisa nem falar, né? Acho que o City tem aí garantido pelo menos 60, 70 gols na temporada, porque Erling Haaland é um fenômeno. É um fenômeno, hein, Leonardo? Bom, vamos para o próximo time, então. Vamos para o Chelsea. O Chelsea que abriu os cofres, né, Leonardo? Depois de uma temporada medíocre. Só ganhou o quê? Só ganhou a Copa do Mundo de Clubes. Talvez era para ser comemorado, talvez era para ser o título mais expressivo do mundo. Mas não foi. Né? É incrível como que a importância de um título mundial é só para nós sul-americanos. Mas tá bom. Vamos lá, então. Vamos, então, para as contratações, as chegadas e saída do Chelsea. Chegou muita gente, Leonardo. Vamos começar aí para Chelsea, né? Nada mais Chelsea que isso, né? Cara, e algumas contratações aqui, Leonardo. Pô. Vamos lá. Nada mais justo do que começar por ele que vai comandar esse time de azul. Né? Xabi Alonso chega para tentar levar ao Chelsea aonde estávamos acostumados, né? É ganhar a Premier League, é a Champions League, mas o Chelsea estava sendo uma coisa esquisita. Cara, Leonardo, desculpa falar, mas eu vou querer acrescentar mais uma fala minha aqui, que era da temporada passada. Acho que nem o Chelsea e nem o Tottenham estavam praticando futebol, Leonardo. Tá? Sim. Vamos lá. Morgan Rogers, que o senhor muito bem cantou a bola aí no bingo, né? O que estava jogando na Aston Villa seria vendido e muito bem. O Aston Villa tem dinheiro para pagar, Leonardo, até a 50ª geração de jogadores aí, de tanto que... Você tem o valor, não tem? Vou pegar exatamente neste momento. Perfeito. O Pepe Chevarrias também chegou. Aí 137,5 milhões de euros, ô Vargas. Aproximadamente ali 804 milhões de reais. Leonardo, Faria diferença ou não? Leonardo, se eles me dessem... Hã? Faria diferença para você, não? Putz. Leonardo, só com 30 mil por mês eu faria o Chelsea ser campeão de tudo, cara. Pô, imagina, caraca, 800 milhões de reais. É muita grana, cara. Cara, eu não sei se você já viu alguns memes, assim, explicando a inflação com futebol. Né? Em 30 milhões, eu sempre esqueço o jogador que era, mas 30 milhões de euros você contratava Cristiano Ronaldo, né, em 2008, lá, 2000, sei lá quando. E 30 milhões hoje você contrata, sei lá, um Gyökeres, sabe? Então, era o exemplo, né, que tinha. Vamos lá para mais a chegada aqui. Tem o Marco Palestra, baita lateral. Para quem joga FIFA, sabe que ele tem a meta do prolongada lá. Nada a ver, né? O Lacroix, o zagueiro do TikTok. Giovanni Kenda. Aí, Leonardo. Eu não sei porquê, mas eles foram lá e contrataram o Henderson. Também não sei porquê, eles foram lá e contrataram também o Danny Welbeck. E o Nicholas Jackson voltou. Pô, Leonardo, sacanagem também contratar esses caras acima de 38 anos, hein? E quem saiu? O Chalobah, o Andrei Santos, o Cucurella foi pro Real Madrid, o Garnacho foi pro Aston Villa, não fez nada. O Jorgensen e o Badiashile. Aí, Leonardo, pô, os caras contratando, os caras estavam com dinheiro ali, quem que dá pra contratar com esse dinheirinho que falta aqui pra nós? Tem o Henderson ali, vamos comprar.
Ah, mas faltou mais ainda. Quem que... Ó, tem o Elba aqui também, vamos. Sei lá, Leonardo, essas duas contratações aí, hein? Cara, ansioso para ver esse Chelsea, hein? Acho que a contratação do Xabi Alonso é muito boa. Gosto muito da metodologia do Xabi Alonso, da maneira como o Xabi Alonso enxerga o futebol. Eu gostava muito de ver o Bayer Leverkusen jogar. Acho que ele deu um passo maior que a perna na sua carreira. O Real Madrid talvez tenha ficado muito grande para ele. É um ambiente sempre de muita pressão, sempre de muita exigência. Talvez não fosse o melhor caminho para ser o segundo time da carreira dele, mas foi o passo que ele escolheu dar e não deu certo. De fato, lá o trabalho não foi bom. Tem diversos problemas que a gente pode citar aqui, mas a falta de tempo também é um deles. E aí, problema por parte de Florentino Pérez e da diretoria do madridista. Só que, assim, acho que no Chelsea pode dar mais certo. A gente vai falar daqui a pouquinho no campinho, né, o quanto ele gosta desse 4-2-3-1, e a gente vai esboçar bastante aqui. Sobre chegadas e saídas, acho que não tem como, assim como o Elliot e Anderson é o grande destaque do City, o Bruno é o grande destaque do Arsenal, aqui o grande destaque é o Morgan Rodgers, é um jogador extra classe, é um jogador de muita qualidade, acho que chega para ser o grande nome do Chelsea. Eu não vejo ninguém com a mesma qualidade, talvez o Estevão possa vir a ser, mas acho que já testado dentro de uma Premier League, já mostrou dentro da Premier League, acho que o Morgan Rodgers vai ser o grande nome do Chelsea na próxima temporada, até mais do que o Palmer, que eu acho que oscilou muito na última temporada. Então, é a grande contratação, vai ser o nome desse time, e para o modelo de jogo, ele agrada muito, é um estilo de futebol que se encaixa muito com o que o Xabi Alonso gosta, né? Com o que o Xabi Alonso quer para um time. Acho que o Wirtz funcionava muito com ele no Leverkusen, e aí não é exatamente a mesma coisa. O Wirtz era um cara de centro que caía muito para a esquerda, o Morgan Rodgers vai ser esse cara de centro que também vai cair pelo lado. Óbvio, tem diferenças, mas dá para a gente tirar semelhanças nesse caso, né? Vamos ver o quanto ele vai ser explorado, o quanto ele vai ser qualificado nas mãos do Xabi Alonso. As demais contratações, acho que lateral era um problema para o Chelsea, né? Lateral e zaga, né? A gente falou muito, bateu muito na tecla aqui de como o sistema defensivo do Chelsea não acompanhava o ofensivo, como o goleiro do Chelsea era um problema, com a dupla de zaga do Chelsea era um problema, como os laterais se faziam um problema se você perdia o Gusto ou o Cucureia, e aí o Reece James a gente nem coloca tanto na equação, porque ele praticamente não consegue ficar saudável. E aí o Chelsea foi ao mercado, né? Contratou laterais. A gente está falando aqui do Valentim Barco, é um lateral, o Marco Palestra é um lateral, o Pepe Chavarria é um lateral que foi muito bem lá no Raio Vallecano. Então, assim, o Chelsea foi às compras. Para a zaga, trouxe o Lacroix. Vamos ver se o Coyle consegue ficar saudável 100% agora, porque ele teve uma lesão muito séria no início da outra temporada e não conseguiu jogar praticamente nada, porque já é uma dupla de zaga que te qualifica muito mais. Você viu um Chelsea sofrendo com o Badiashile, com o Aradabioio, com o Chalobah, e tendo que inverter esses caras. Hoje você consegue colocar ali um Coyle e um Lacroix, você tem muito mais qualidade nessa zaga. Então, acho que é um acerto. O goleiro continua o mesmo, né? Ainda é o Robert Sanchez, eu trocaria, mas né, não quiseram trocar, quiseram manter. Então, nesse sentido, eu acho que é uma grande janela do Chelsea. Tem o Giovanni Kenda, um menino, né? Das poucas contratações ainda jovens do Chelsea. O Chelsea mudou. Pô, gastaram carambada de dinheiro aí. E não contrataram um goleiro, que foi um dos principais pedidos nossos aqui na última temporada aí. Não estão assistindo Festa do Chá, Leonardo. Tem que puxar a orelha deles. É isso. Eu também iria na contratação desse goleiro titular. O Jorgensen, o reserva, até saiu, né? Mas é isso. Eu acho que o Giovanni Kenda, ele foi muito bem no esporte. É uma das poucas contratações jovens do Chelsea, né? Que a gente estava acostumado a ver muitos jovens sendo contratados. Agora mudaram um pouco essa filosofia, e é onde a gente entra nas contratações de Jordan Henderson e Daniel Welbeck, que, no mínimo, nos pegaram desprevenido, né? Justamente por isso. O Chelsea costumava muito contratar jovens. Do nada, traz 2 veteranos com mais de 30 anos. É difícil de entender, mas acho que a explicação está no próprio time. Assim, você precisa ter um pouquinho mais de experiência dentro do seu time. Talvez não sejam as melhores opções, mas foi o que o Chelsea escolheu. A do Welbeck, assim, cara, eu até entendo, assim, acho que ele vai ser um reserva ali pro João Pedro, porque o Dilap, com todo respeito, não tem nível para jogar no Chelsea, ele tá lá ainda, né, não foi negociado, parece até que iria ser, mas não sei se não apareceu nada, não sei se, por enquanto ele tá lá, mas eu prefiro o Welbeck, por exemplo, do que o Dilap para ser reserva do João. Para mim, tem mais qualidade. O Henderson eu já acho um pouco mais complicado, assim, você tem um meio de campo muito bem estabelecido ali com o Enzo e com o Caicedo, você tem outros nomes que vão ali substituir, o Lavia é um deles, o Andrei acabou saindo para o Manchester United, só que assim, se é para você trocar o Andrei pelo Henderson, desculpa, assim, você está um downgrade muito grande, né? O Henderson
ele já foi muito bom, ele já foi um grande jogador hoje em dia, ele já tem as suas limitações, já tem uma idade avançada. Então, assim, é complicado. Eu não entendi muito bem a contratação do Henderson em específico, entendo no sentido de você dar mais experiência para o elenco, mas unicamente pelo jogador que ele é hoje, sinceramente, não me agrada, não. A do Welbeck até me agrada um pouco mais. De saídas, acho que... Eu falei do Andrei, né? Teve a do Chalobah indo para o Como, o Badiashile foi para o Napoli, o Garnacho foi para o Aston Villa, mas acho que a grande perda é a do Cucurella, né? A gente está falando de um lateral de elite, talvez o melhor lateral esquerdo do mundo, foi para o Real Madrid, fez uma brilhante Copa do Mundo e deixa o Chelsea, vai para o Real Madrid lá, com certeza, para ser titular. Então, acho que de Chelsea é isso. A gente pode até... Vou trazer o campinho aqui, Marcos, se quiser preparar aí já. Opa, vamos lá. Para eu pegar aqui o nosso querido Chelsea, que eu acho que dá para a gente falar bastante nesse sentido, porque como vai ser esse 4-2-3-1 do Xabi Alonso e o quanto o Estevão pode ser impactado mesmo por esse time. Porque ali eu acho que a defesa não tem muito segredo, né? Acho que o Sanches, Cole, o Lacroix e Gusto vão ser os titulares. O Reece James pode naturalmente ser titular, mas ele precisa ficar saudável. E do outro lado eu coloquei aí o Chavarri por ser o lateral esquerdo de origem, mas acho que pode também ter outras opções. O próprio Reece James improvisado é uma das suas possibilidades. Enzo, se ficar, e Caicedo não tem discussão, talvez seja a melhor dupla de volantes da Premier League. E aí é onde eu acho que entra o problema, assim. O Estevão, eu acho que é onde ele rende melhor é pelo meio, acho que a gente talvez concorde nisso, só que ele não vai ser titular pelo meio. Nem ele, nem o Palmer. Então, talvez um dos dois tenha que ser sacrificado. Eu coloquei os três aí, né? Porque, botei o que na minha cabeça é o melhor. Mas, talvez esse time precise de um cara mais voluntarioso. Esse time precisa de um cara que se mate ali pelo time, e esse cara é o Pedro Neto. Então, pode ser que ele entre nesse time aí. Pode ser que ele seja o titular. E eu acho bem plausível, provável que ele seja titular. E aí, cara, quem vai cair pelo lado direito? Eu, honestamente, acho que, no primeiro momento, o Xabi Alonso vai preferir o Palmer. Porque o Morgan Rogers vai ser esse cara de centro, tenho absoluta certeza. Então, talvez o Estevão perca um pouco de espaço nesse começo. Eu acho que ele tem muita qualidade para recuperá-lo. Eu acho que, aos poucos, ele vai mostrando para o treinador que ele precisa ser titular. Mas me preocupou um pouquinho essa contratação olhando para o Estevão. E o João Pedro mais do que nunca titular absoluto e não tenho o que falar. Né? Muito bem. Cara, acredito que o Estevão ele vai jogar pelas pontas. Eu acho que tem... Joga bem pro meio? Joga bem pro meio. Mas capacidade para jogar pelas pontas ele tem. Não vejo o Palmer jogando pelas pontas ali também. E pelo que foi a última temporada do Palmer, cara, o Morgan Rogers ele chega para ser titular absoluto ali. Não seria nenhuma surpresa também, Leonardo, colocar o Estevão pela ponta direita, o Morgan Rogers ali como segundo atacante, como no centro ali, e o Pedro Neto aparecer na ponta esquerda ali. Também não seria muito um crime, entendeu? Que o Xabi Alonso poderia fazer. Se for buscar um time mais ofensivo, depende do jogo também. Um time mais ofensivo, na minha visão, seria isso. Tem o João Pedro ali na frente. Mas um jogo que ele precisa mais de cadência ali no meio campo, aí sim colocar um Palmer, o Morgan Rogers e o Estevão ali junto com os três. Ou também faz igual o que era a Holanda lá, do Cruyff, o carrossel lá, todo mundo, os quatro ali na frente, fala, vocês se resolvem na frente, cara. Qualidade tem. Né? Bom. Mas acho que a gente pode concordar aqui que o grande problema vai ser profundidade, né? Se a gente tiver a lesão de uns dois zagueiros, vai depender de novo do Fofana. Vai depender de novo de zagueiros que comprometeram na última temporada. Então, acho que esse é o grande problema do Chelsea. Até mesmo se alguns volantes machucar, você vai ter, como eu disse, o Lavia vai entrar. Então, assim, é uma queda de qualidade, grande inegavelmente. Volante. No ataque, você perdeu o Garnacho. Óbvio que não era tudo isso, né? Ele pelo menos não desempenhava tudo isso. Você tem o Giovanni Quenda que chegou agora, você tem o Gittens, mas meio que para por aí. Então, talvez o Chelsea pudesse explorar um pouquinho mais essa profundidade do elenco. Perfeito, Leonardo. Vamos então para o próximo time. Vamos de Manchester United, porque o Manchester United vem aí e de volta à Champions League. Isso que é legal também, Leonardo. Muito bom ver o Manchester United de volta à Champions League. E quem chegou, Leonardo? Simplesmente, a gente acabou de falar que o Andrei Santos, ele saiu do Chelsea porque ele chegou no Manchester United. Junto com ele, outro volantão que fez uma baita temporada no Aston Villa, Yuri Tielemans. E o Marcus Rashford volta do Barcelona. Pensei que ele ia ficar lá.
e o Carl Darlow. É aquele do Bayern lá, ou esse Carl aí? Era o que era do Bayern, né? Me confirma aí, por favor. Não, é outro? Que bom, porque aquele cara joga muito também no Bayern. E quem saiu foi o Casemiro, o Baindir e o Malásia. Gostava do Malásia, hein? Leonardo, então vamos falar de Manchester United aí, que tem seu principal jogador, que é o Bruno Fernandes, que dispensa comentários, foi o melhor jogador da temporada, mas na Copa do Mundo decepcionou bastante. Mas quando se fala de time, é outra coisa. Belmo também, pô, tudo que Belmo jogou, cara, Mano, era muito legal ver o Belmo jogar, cara. Era muito legal. Agora, no nosso campinho aí, que você vai colocar daqui a pouco, Chesco de atacante não dá. Não dá. Não tem como. Não tem muito o que falar do Manchester United também, Leonardo. É só ver como que vai ser essa temporada, porque ainda acho que não tem aquele elenco para disputar todos os campeonatos que vai participar. Tem um time... É um time bom, mas, tipo... Não tá para bater de frente ainda com o Liverpool, com o Arsenal, com o Manchester City, até com esse Chelsea, com as contratações aí. Vai muito do que vai ser em jogo, cara. Em teoria, igual que eu falei, em teoria não é um dos melhores times, mas na prática é outra coisa. Na prática é totalmente diferente. Pode ser que funcione muito, ou pode ser que não funcione nada. Ainda acho que falta um atacante aí. Concorda comigo, Leonardo? E a prática mostrou um Manchester United muito competitivo e muito eficiente nas mãos do Carrick, né, desde que ele chegou. O Ruben Amorim não fez um bom trabalho, o Carrick chegou, ele deu uma nova cara, uma nova identidade para esse time e foi muito bem, tanto que ele permanece, ele ganhou um novo contrato aí para permanecer no comando da equipe do United. Eu acho que a gente falou muito durante muitos anos sobre contratações que chegavam a peso de ouro no United, e a gente até brincava, né, que era um cemitério de jogadores, porque caras que estavam jogando muito do nada viravam jogadores muito fracos ali, tecnicamente falando, o que não necessariamente é responsabilidade dos jogadores, não sei o que acontecia de fato. E pela primeira vez, acho que a gente viu isso ser quebrado, com duas contratações em especial, Mbemmo e Matheus Cunha. Ambos chegaram a peso de ouro, com muita responsabilidade, e os dois entregaram muito. Os dois fizeram uma gigantesca temporada. A temporada dos dois de estreia é muito boa, tanto que são números muito fortes, né? Claro, alimentados pelo maior assistente de uma única edição da Premier League, pelo melhor jogador da última Premier League, o Bruno Fernandes, que é esse cara todo genial, que é esse cara assim, fora da curva, e de novo vai carregar esse time. Então, eu acho que o United poderia ter ido muito melhor no mercado do que ele foi. Poderia qualificar ainda mais esse time, que eu acho bom, eu acho um grande time, só que ele poderia ser melhor qualificado. Eu acho que o Andrei, ele é uma boa contratação, para um primeiro momento eu enxergo como reserva, diferentemente do Tielemans. Essa, para mim, é a grande contratação do United. De novo, oportunidade de mercado. O United pagou pouco ao Aston Villa para ter o Youri Tielemans. Porque iria chegar ao seu último ano de contrato, o Villa se viu ali de mãos atadas. E eu acho que esse chega para ser titular ali. Acho que não é exatamente a mesma função do Casemiro, não é exatamente a mesma região do campo que ambos jogam. Acho que o Tielemans tem mais qualidade com a bola no pé, né? Então, mas mesmo assim já é uma substituição ali, se não literal, praticamente, que, ao meu ver, qualifica, cara. Acho que o Casemiro fez uma grande temporada passada, fez uma Copa do Mundo muito ruim, já estava com uma certa idade, você traz um cara mais novo, que vai dar, mais, ao meu ver, mais qualidade para esse time. Chega o Darlon, goleiro reserva que você falou, e acho que o Rashford vai ser importante também. O Rashford tem que tentar ser o do Barcelona. Ele não vai ser titular do United, ele vai ser esse cara como ele foi para o Barcelona, útil, que entrava em alguns momentos na segunda etapa, ou então quando começava jogando, quando tinha alguém fora, e ele era importante, ele era ali participativo e em alguns momentos decisivo. Eu acho que o United espera isso desse Rashford. As saídas, Casemiro, falei aqui um pouquinho, acho que fazia sentido. A gente até criticou, né? Eu faço meia culpa aqui, criticando um pouco, por que eles estão se livrando do Casemiro? Acho que a Copa do Mundo mostrou o porquê. É um Casemiro que teve essa queda muito rápido, né? Teve essa queda muito brusca. O Baindir sai naturalmente para ter mais espaço. O Darlon chegou aí, deve ser o goleiro reserva do Lamens, que fez uma grande temporada. E o Malásia também não teria muito espaço. Dá para a gente ir pro campinho já, Vargas? Opa, vamos lá. Coloca aí. Para eu mostrar aqui. Você falou bem, né, da questão do Chesco. Eu coloquei ele aí, que é como eu imagino que o Carrick deva começar a temporada, mas na minha visão também não é a melhor maneira. Assim, não é o jeito que eu gosto também.
a gente destaca muito a importância do Matheus jogar atrás de um atacante, né? Para mim, esse atacante seria Mbemmo. Claro, não lá dentro da área, porque não é a característica dele. Com liberdade, saindo, flutuando, podendo voltar, mas para mim ele seria esse homem de referência com o Matheus e com o Bruno atrás dele, os alimentando, que funciona muito bem. Acho que os dois volantes, para mim, não vai ter muita discussão. Como eu disse, no primeiro momento o Andrei é reserva, porque o Tielemans é um extra classe na minha visão, um jogador muito bom, de muita qualidade, e o Kobe Mainu vai se entender, vai lá saber por que o Rubem Amorim não utilizava, né? Desde que o Carrick chegou, botou para jogar, e surpreendendo praticamente ninguém, ele foi lá e jogou muito, né? Ele joga muita bola, todo mundo sabia disso, só o Rubem Amorim que não. E essa defesa aí, o Delite até tá machucado, pode ser que não seja ele, pode ser que seja o Maguire, pode ser que seja outro jogador, mas eu acho que no mundo ideal é ele, Lisandro. E nas laterais também pode ser outros jogadores aí, né? Pode ser o Mazraoui no lugar do Dalot, pode ser o Dorgu no lugar do Shaw, mas acredito que vai começar com esses dois. O Lamens, para mim, é assim, uma das maiores surpresas da última temporada, um goleiro que a gente não conhecia tanto, chegou e foi muito sólido, foi muito regular, foi muito importante para esse United, apesar da eliminação da Bélgica na Copa do Mundo, passar demais pela falha dele logo quando ele entra no lugar do Courtois. Mas eu acho que esse United vem forte. Poderia ter qualificado mais o elenco, mas eu acho que vem forte sim. Perfeito, Leonardo. Vamos agora de Liverpool. Liverpool que tem comandante novo e que deixa Leonardo Lopes muito, mas muito eufórico com essa chegada, hein? Porque estamos falando de um dos poucos, se não o único técnico, Leonardo, que foi capa do Festa do Chá. Estamos falando de Andoni Iraola. Chegou do Bournemouth, junto com o Ronald Araújo, de empréstimo do Barcelona, Victor Munhoz, o Jaquet e o Harvey Elliott chegaram no Liverpool. Saídas, Arne Slot, que já estava fazendo hora extra, né? O Salah, Leonardo, o Salah saiu, Leonardo, e foi para a Turquia. Tá bom, né? E o Konaté ele já fazia tempo que ele queria sair do Liverpool, né? No tanto de cagada que ele fez, é incrível. Ele tava pedindo. Sabe, tem uma frase muito boa, Leonardo, que é assim: quando você vai trabalhar e você luta para não ser demitido, né? A meta é não ser demitido. Mas pro Konaté, a meta era ser demitido. Então ele fez o que fez e conseguiu aí ir pro Real Madrid. E o Robertson saiu e foi pro Tottenham, né? Mas também já fez o que tinha que fazer no Liverpool, né? Cara, o que esperar desse Liverpool? Eu acho que a temporada passada foi abaixo, em quinto lugar. Era uma coisa que chegou na rodada 12, e que eu lembro, Leonardo, que ou ganha ou perde, né? E o Liverpool tinha perdido 6 e tinha ganhado 6 partidas. Era um Liverpool muito inconsistente, cara. Às vezes entrava para ganhar as partidas, mas sempre aqueles pequenos detalhes, aqueles erros bobos, perdia. E quando entrava para perder, alguma cagada acontecia e ganhava. Outra vez você queria muito perder e perdia, Leonardo. Cara, o Liverpool foi uma inconsistência danada na temporada passada. E com um time bom, cara. Mas foi isso. O Salah não rendeu bastante. O Salah já era nítido que ia sair. Depois daquela conturbada na temporada retrasada ali, no começo da temporada passada, que foi se vai renovar, se não vai renovar. Você lembra como que foi, né? E, cara, o Liverpool também teve uma fatalidade ali, perdeu o Diogo Jota. Que imagina como que foi também lá para os jogadores, para o ambiente. Então, tudo conspirava andar para trás para o Liverpool. E no começo ali foi, cara. No começo ali foi. Começou a se ajustar ali no finalzinho. Um dos grandes destaques que eu gosto ali é o Szoboszlai, joga muito bem. Mas vamos ver o que vai vir para essa temporada. Espero que seja uma temporada legal, né? É muito bom quando você assiste um campeonato muito forte, Leonardo, e você não tem um time que você torce ali. Aí você pode destrinchar dos 20 times, você pode olhar com um olhar diferente, você pode ter o entretenimento, né? É isso que eu estou fazendo. Espero que na próxima temporada eu faça isso com mais vontade, porque o meu time acho que vai voltar, né? Tomara. E aí, Leonardo, o que a gente pode falar desse livro aí?
Cara, acho que existe uma expectativa, sim, acho que da parte dos torcedores, porque você tem um pouquinho de volta de identidade. Acho que o Slot, ele chegou no Liverpool, ele foi campeão, isso é inegável, ninguém pode tirar os méritos dele, o Liverpool é campeão da Premier League com muito méritos de Arne Slot, só que era um Liverpool que fugia das suas características. Existem times pelo mundo que exigem que os seus treinadores obedeçam, entre todas as aspas, uma característica muito específica, que gostam de jogar de uma maneira muito clara. O Liverpool é um desses. E principalmente recentemente, com esse rock and roll do Jürgen Klopp, que ficou tão famoso, que era justamente de um time que buscava muito o gol o tempo inteiro, buscava muito ter a bola, ou se não, pressionar para roubar e já caminhar para o campo ofensivo. Então, assim, acho que o Slot, ele claramente não tinha essas características, e acho que talvez tenha sido um erro da diretoria, não sei, porque ele venceu, mas talvez você saindo do Klopp indo para o Slot não segue uma mesma cartilha, mas foi o que aconteceu, ele sai como um grande nome da história, inegavelmente, está lá na bandeira de técnicos para sempre, porque é campeão, e quem é campeão entra na bandeira. Então, isto posto, acho que quando você vai para o Andoni Iraola, você caminha mais para esse lado do futebol ofensivo, do futebol do perde-pressiona, que o Klopp tinha tanto. Acho que essa é a grande característica dos times do Iraola, ou melhor, do Bournemouth do Iraola. Acho que a gente se encantou muito com aquele time que era posicional, mas também era um time que conseguia e praticamente jogava o tempo inteiro sem a bola, porque gostava de dar bola para o seu adversário para pressionar, para roubar e já para atacar suas profundidades, atacar suas verticalidades. Era assim com o Semenyo no primeiro momento, depois virou com o Ryan, e acho que esse time do Liverpool vai ser a mesma coisa. Ele deu uma entrevista depois do jogo contra o Mônaco, falando que o time dele jogava da maneira como ele queria, somente por 30 minutos, que era o que eles estavam conseguindo. E aí a gente vai pôr um ponto de atenção aqui, que é na forma física do time do Liverpool, que com lesões sofreu praticamente a temporada passada inteira, e agora tem essa questão de não estar conseguindo desempenhar fisicamente o que o técnico pede. Você conseguir jogar desta maneira por somente 30 minutos, algo está errado. Então isso precisa ser evoluído. É um time muito físico, os times do Iraola são naturalmente muito físicos, vai precisar sim desse maior controle, então vamos ver como é que vai ser. Acho que de chegadas o Liverpool tem que abrir mais o olho aí, cara, porque tá numa parada assim, tá meio morno, que faltou assim, ainda dia 13, ainda tem até dia 31 para fechar a janela, mas tem que abrir o olho logo, cara, porque tá todo mundo contratando aí, daqui a pouco você fica sem opção. E acho que o Liverpool tá indo por esse caminho. De chegadas, o Victor Munhoz acho que é ali a oportunidade de mercado. Você viu um cara que tem muito dessa fiscalidade do Iraola, que fez uma grande temporada pelo Osasuna, e você contrata para ser um cara ali de profundidade de elenco. O Jeremy Jacquet já estava certo desde a temporada passada, o Liverpool precisa renovar a sua zaga. O Leone, infelizmente, sofreu uma lesão, não conseguiu jogar a temporada passada. Agora ele e o Jacquet são esses dois jovens que vão aí aos poucos, acho que ser introduzidos para serem os caras do futuro da zaga do Liverpool. Por enquanto, o parceiro do Van Dijk, acho que será o Ronald Araújo, contratado para isso, na minha visão, porque senão mais uma temporada você dependeria do Joe Gomes. E acho que o torcedor do Liverpool não quer mais uma temporada depender do Joe Gomes. Então, a opção pelo Ronald Araújo, ela divide opiniões, claro, porque ele vem num momento muito ruim pelo Barcelona, inclusive cometendo falhas que ficaram muito marcadas, né, principalmente em Champions League. Mas eu acho que ele pode vir a recuperar seu futebol, quem sabe. Ele é um cara que pode fazer lateral, e isso é importante, já que o Liverpool tem muitos problemas com a lateral direita. Então, tem os seus ônus, tem os seus bônus. Acho que num primeiro momento mais ônus do que bônus, porque não vem jogando bem, mas vamos ver se consegue se recuperar. E o nosso Harvey Elliott voltou aí, acho que pode ser importante, né? Ele é um cara que acabou praticamente jogando uma temporada fora, porque teve todo aquele imbróglio com o Aston Villa, de um cara que o Villa praticamente descartou, porque se colocasse para jogar teria que pagar a cláusula de compra obrigatória, e aí teve que descartar ele no meio da temporada. Ele ficou praticamente a temporada toda sem jogar. Acabou sendo comprometido por esse imbróglio entre Liverpool e Villa, então volta agora para ser importante. De saídas, acho que não tem como não falar de Salah, né? O Salah é um dos grandes nomes da história do Liverpool, foi lá para o Trabzonspor, inclusive festa linda dos turcos para ele lá. Eu falamos muito aqui nos últimos programas, né, o quanto o Liverpool pode sentir essa falta do Salah,
por mais que ele não tenha feito uma grande temporada passada. Konaté e Robertson. Robertson acho que poderia ser útil ainda. Estou com a expectativa do Kerkez, inclusive, que vai ser o titular novamente, porque agora, sob o comando de um cara que fez ele ser o grande jogador que o Liverpool comprou, né? O Kerkez que a gente conhece, que a gente tanto admirou, é o Kerkez do Andoni Iraola, lá no Bournemouth. Agora está sendo comandado por ele. Claro, temporada de estreia, tem tudo aquilo da temporada passada, agora já é a segunda temporada e sob o comando do cara que tanto potencializou ele. Então, estou na expectativa. O Robertson seria a primeira opção, não vai ser o Tsimikas, né, que voltou de empréstimo também, assim como o Elliott, estava na Roma. O Robertson vai lá pro Tottenham, já mais envelhecido, né? E o Konaté, cara, o Konaté é aquilo, você falou bem, assim, é uma temporada de muito desgaste, né? Contra o Real Madrid, com o Liverpool, né? De muitas falhas, de muitos erros, seja de posicionamento, seja de marcação, seja erros bobos, erros tolos, de entregada mesmo. Então, acho que a relação estava desgastada, precisava de um final, e estava desgastada também, porque no primeiro momento, quando ele estava muito bem e era o atual campeão da Premier League, ele não queria renovar para ir para o Real Madrid. Depois o Real Madrid recuou porque ele estava jogando muito mal, acabou indo para o Real Madrid de graça, né? Porque acabou o contrato. Então, é uma contratação ali que vamos ver se ele dá essa retomada na carreira, porque qualidade ele tem, né? É inegável, mas para o Liverpool não servia. Acho que o Araújo pode ser um Konaté piorado. Vamos ficar nessa questão aí, vamos ficar de olho nisso, mas torcer para que não, né? Dá para pôr o timinho, Vargas? Para a gente até vamos lá, vamos colocar o time do Liverpool. Aqui, vamos ver como vai ficar esse time aí precisa de elenco mesmo, precisa de jogadores, porque, cara, basicamente o time da rodada passada. Ó, vamos lá, o Alisson dispensa o comentário, né? Às vezes joga bem, às vezes joga mal, mas é o titular do Liverpool ali. Frimpong, baita temporada que fez o Leverkusen, mas achei que faltou mais o Frimpong aí. Araújo, se for o Araújo que a gente conhece, tenho medo, mas se for aquele que a gente espera, pode ser que seja um bom zagueiro. Van Dijk vai se aposentar no Liverpool. E o Kerkez é aquela coisa, cara. Aquela coisa que você falou. Gravenberch e McAllister, uma boa dupla aí. O Wirtz, se for aquele do Leverkusen também é bom. Agora se for esse do Liverpool, aí esquece também, né? Szoboszlai faz tudo que se o treinador quiser, ele faz, cara. O Gakpo, que era... Eu lembro que no começo da temporada passada, eu falei, pô, o Liverpool tem um bom ataque, pô, tem Salah, tem o Isaac, tem o Wirtz agora. Só falta alguém pro lado esquerdo ali, Leonardo. Mas foi um dos principais nomes aí da Holanda na Copa do Mundo. Então, meio que calou minha boca ali o Gakpo, né? E o Isaac, pô, precisa mostrar que veio. Teve lesão? Teve, mas precisa mostrar que veio, Leonardo. Cara, é isso, assim, acho que você falou bem. Eu acho que os dois principais nomes desse Liverpool, eles precisam ainda se tornar os dois principais nomes do Liverpool. Eu falo de Florian Wirtz e Alexander Isak. O Isak tem toda uma questão muito particular de tudo que ele embrolha com o Newcastle, que ele não teve pré-temporada, que ele ficou muito tempo parado, e aí isso acarretou em muitas lesões, ele não conseguiu jogar direito. Vamos ver agora, com pré-temporada feita, tudo certinho, bonitinho, se ele consegue render. E o Wirtz é isso, cara, ele precisa evoluir, já passou a temporada de estreia, já passou toda aquela adaptação, ele precisa ser o cara do Liverpool, ele foi contratado com este peso, ele precisa aparecer. Então, acho que esses são os dois primeiros pontos. O Cody Gakpo, ele tem essa história com o Tottenham também, assim como o Savinho, de pode ou não sair. O Liverpool está muito interessado no Bradley Barcola, também tem interesse no Mbaye, os dois do PSG. Vamos ver se alguma dessas duas negociações se desenrolam. Por enquanto é o Gakpo. Eu preferiria que o Gakpo fosse uma opção para o elenco e não o titular. Acho que a temporada passada do Gakpo foi muito abaixo, a retrasada do título foi muito boa, mas a passada ficou abaixo. Ele precisa também voltar a ser aquele cara que foi potencializado pelo Arne Slot, um dos grandes méritos do Slot. O Szoboszlai, você falou bem, cara, ele é o dono da temporada do Liverpool passada. Ele é praticamente o único que se salvou. O que de fato ali foi bem em qualquer posição, né? Seja no meio, seja no ataque, seja na lateral, que pode ser que seja usado de novo, porque a lateral do Liverpool é um problema. Vamos ver se ele vai ter essa sequência em algum lugar específico, né? A dupla de volantes aí, os dois homens mais atrás no meio de campo, eles precisam evoluir, porque, de novo, dois caras fundamentais na campanha do título, mas que caíram de produção temporada passada. Gravenberch e McAllister precisam jogar mais, e eles são o termômetro desse time, eles precisam funcionar.
Kerkez eu já falei um pouquinho aqui. A lateral direita me preocupa, porque o Bradley, que para mim é o titular dessa posição, só volta no ano que vem, né? Só volta ali por fevereiro, janeiro, porque teve uma lesão muito grave. No dezembro, acho, a do Bradley é dezembro, tá marcado para ele voltar, dezembro, janeiro. Enquanto isso, você vai ter que usar o Frimpong, que para mim não me convence, eu realmente não acho tudo isso. Pode ser o Araújo por ali, pode ser o Szoboszlai por ali, vamos ver como é que vai ser. A Alisson, você falou bem, mais uma vez sendo um cara muito regular no Liverpool, é um ídolo da torcida, assim como o Van Dijk. Vamos ver, cara, tô com expectativa. Opções de elenco, você vai ter ali no ataque o Munhoz, o Chiesa, que ainda tá lá, e vai meio que parar por aí, então é um time que precisa do mercado, precisa contratar. Mesma coisa do Chelsea, se um dos zagueiros dá problema, você tem os dois meninos ali, Leone e Jacquet, que tem muita expectativa em cima deles, né? São caras que podem dar muito certo. O mercado olha para eles como um futuro muito bom, mas ainda muito jovens. Você vai precisar usar o Joe Gomes? Aí já começa a complicar. Curtis Jones está com embrólio também. Vai para Inter, não vai para Inter? Vamos ver. Teve aquela briga patética dele com o Szoboszlai e com o Tsimikas ali por causa da braçadeira de capitão no jogo contra o Leeds, se eu não estou enganado. Tem muitas questões ainda esse time. A grande expectativa é no trabalho do Iraola. Se você olha para o elenco, você fica um pouco mais preocupado, ao meu ver. Perfeito, Leonardo. Vamos então para o próximo time aqui. Já estamos chegando no final do programa. Bom, vamos agora para o Tottenham, que na temporada passada não praticou o esporte chamado futebol. Né? Vamos pegar as chegadas e saídas aí. O time que a gente montou tá assim. Tá, mas vamos lá, para chegada e saída. Quem chegou? Sandro Tonali, um dos principais nomes ali do Newcastle, né? Que aconteceu coisas ali com ele por conta de apostas esportivas. Matheus Fernandes, ex-Southampton, gerou um bom dinheiro para o Southampton. O Van Heck, o Senesi e o Robertson e o Dubravka chegou também. Quem saiu foi o Dragusin, Bissoma, Colomwani, João Palhinha, o Spence e o Cuti Romero. Leonardo, esse é o time do Tottenham, cara. Será que vai oscilar como oscilou? Será que vai brigar pelo rebaixamento? Ou vamos ver uma mudança aí? É o que a torcida espera, né? Uma mudança. Agora, com o De Zerbi tendo tempo de trabalho, tendo muito mais tranquilidade, né? Porque chegou para apagar um fogo enorme, conseguiu apagar, salvou o Tottenham do rebaixamento. E agora tem um time, tem as suas contratações chegando, né? Contratações pedidas do De Zerbi chegando. O Sandro Tonali é um grande exemplo disso, o Matheus Fernandes é um grande exemplo disso, o Van Heck, com quem ele trabalhou, é um grande exemplo disso. Então, acho que o Tottenham qualifica demais o seu elenco. Essa dupla de zaga aí eu gosto muito. O Romero é um cara que saiu, foi para o Atlético de Madrid, mas era um grande jogador, era um pilar dessa zaga. Ele acaba saindo, você tem o Van de Ven, que fez uma grande temporada, apesar do Tottenham ter ido muito mal, e ele já está mais acostumado a jogar na lateral. Você traz dois caras que foram muito bem. O Van Heck fez uma temporada brilhante no Brighton, e o Senesi foi um dos melhores zagueiros da temporada no Bournemouth. Esses dois, fazendo essa linha de três, liberando o Pedro Porro para ser muito mais ofensivo no momento com bola, vai ajudar muito esse esquema do De Zerbi, na minha visão. O Vicário, não sei, ele pode ser o titular, acho que também pode ser o do Dubravka, que foi contratado do Burnley. Vamos ver, né? Uma contratação tanto quanto estranha na minha visão, mas acredito que ele vai assumir essa titularidade. Acho que esse meio de campo, ele perde o João Palhinha e vem com o Sandro Tonali para ser o parceiro ali do Bentancur, a ver como é que vai ser isso. O Bissouma foi outro que saiu também. Mas assim, acho que o grande problema do Tottenham é todo mundo vende muito bem. A Premier League vende muito bem. Vende por preços inacreditáveis. A gente fica até boquiaberto. O Tottenham conseguiu ganhar 70 milhões de euros com um jogador que era o seu pilar, que era o Cuti Romero, e com um jogador que vinha de uma valorização muito grande numa Copa do Mundo muito boa, que era o Jed Spence. Um por 30, outro por 40. Então, assim, todo mundo é inteligente. Parece que só o Tottenham é o bobo, cara. Aquela história do sai o malandro e sai como é que é? O malandro e o otário de casa? Pô, vocês podem sair tranquilo aí, galera, porque o otário já saiu de casa. Vocês não vão sair dessa vez. O Tottenham, pelo amor de Deus, gente, que vendas são essas, cara? É inacreditável, assim. Então, o Colomani também saiu, né? Voltou lá de empréstimo, já foi para a Juventus de novo. Dragusin saiu, esse aí devia sair já faz horas. Mas é isso, é um Tottenham que qualifica seu elenco. Vamos ver, principalmente, acho que os reforços, além dos que vieram, também vêm das lesões, né? O Maddison que tá aí, ele vai voltar de lesão. Já voltou, né? Desde os últimos jogos da temporada passada. O Kudus vai voltar. Então você tem daí os seus reforços. E ainda vamos ver se o Kulusevski aparece, né? Para o meio do ano. Meio do ano, não. Começo do ano, meio da temporada, vai ter o retorno do Xavi Simons.
tem da onde tirar esse Tottenham, mas precisa ter também um pouquinho mais de atenção ali, porque 2 temporadas seguidas brigando para não cair, né? Ah, incrível. O Tottenham consegue fazer coisas inacreditáveis. Quem fez uma coisa inacreditável foi o Aston Villa, que foi campeão da UEFA Europa League na temporada passada, mas enfrentou o PSG na Supercopa ali dos campeões da UEFA. Quem ganhou a UEFA Europa League, quem ganhou a Champions League, e enfrentou o PSG e acabou perdendo de 2-1. Leonardo, vamos parar. Enquanto você vai colocando o campinho aí, vamos para chegadas e saídas do Aston Villa. Quem chegou? João Gomes, que estava no Wolverhampton, o Ruggeri, Matteo Ruggeri, o Johan Manzambi. Já tá aí já? Opa, perfeito. Deixa eu atrás aqui. O Manzambi, baita contratação, dos principais destaques dessa Copa do Mundo da Suíça, né? O Cissé, o Garnacho. O Garnacho é fogo, né? João Palhinha também chegou aí no Aston Villa. Quem saiu? Uma das maiores percas aí do time foi Yuri Tielemans e o Morgan Rogers. O dinheiro, não sei o que foi fazer, foi ganhar dinheiro. O dinheiro foi ganhar dinheiro lá no PSG. Harvey Elliott chegou no Liverpool, Douglas Luiz saiu e o Sancho ainda sem time. Leonardo, Dibu Martins aí faz... toda temporada ele quer sair, mas não sai, né? É igual o unicórnio da Caverna do Dragão, parece. Cara, curioso para ver esse Villa, porque assim, foi despedaçado e a gente imaginou que seria, porque o Villa é um time que sofre financeiramente, apesar de ter ganho um bom dinheiro aí com o título da Europa League, sofre financeiramente, precisaria liberar alguns ativos aí, alguns ativos que foram muito bem de destaque, então a gente imaginou que essas vendas ocorreriam, só que como eles iriam repor essas vendas era o que me interessava, e eu acho que eles foram muito bem no mercado, cara. Porque não é fácil, óbvio que é difícil você igualar perdas como o Morgan Rogers e o Tielemans. E, além disso, o Dinho, um jogador titular. Os outros até nem tanto, Douglas Luiz, o Sancho voltando dos seus empréstimos, o Harvey Elliott a mesma coisa, mas esses três, especialmente, 3 grandes titulares do Villa. E aí eles foram muito bem, eles foram no cerne, cara. Acho que o João Gomes é uma contratação zaça, assim, de um cara que estava lá no Wolverhampton e sendo impactado pelo péssimo futebol que desempenhava o Wolverhampton. Mas tanto o André quanto ele eram os que se salvavam ali, e a gente brasileiro sabemos as qualidades que ele tem, que os dois têm. Então, acho que é uma contratação zaça. O Ruggeri veio justamente para substituir o Luca Digne, que já que o Atlético de Madrid contratou o Grimaldo, e provavelmente o Grimaldo vai ser titular lá pela qualidade muito grande que tem, o Ruggeri, que fez uma boa temporada nessa temporada de estreia do Atlético, né? Fez uma boa temporada depois de sair da Atalanta, acho que vem para o Villa para ocupar essa vaga também como titular. E aí, para mim, a grande contratação, que é do Johan Manzambi, o grande destaque da Suíça na Copa. Muito se falou de Manzambi temporada passada, pela enorme temporada que fez pelo Freiburg, inclusive ajudando o time a chegar à final da Europa League, justamente contra esse Aston Villa. Acabaram derrotados, mas era o grande nome desse time e foi o grande nome da Suíça na Copa até se machucar e ficar fora das últimas partidas. É um cara muito novo e com muita qualidade que pode ajudar muito esse time, com uma característica, não vou dizer parecida com a do Morgan Rogers, mas utilizando a mesma faixa de campo, o que é interessante. Então, acho que são 3 contratações muito assertivas, que vão no cerne, que repõem muito bem as suas perdas. E acho que esse time aí, que a gente está vendo no nosso campinho, é um time muito bom, é um time muito, muito, muito competitivo, que pode sim, mais uma vez, brigar nas cabeças da Premier League. A gente está vendo o Camara ali, por exemplo, naturalmente seria o Onaná, provavelmente, mas a gente também viu que ele sofreu uma lesão muito grave na Copa do Mundo pela Bélgica, teve que sair, vai ficar um bom tempo fora e só volta no ano que vem. Então, neste momento, acho que o parceiro do João Gomes deve ser o Camara. Ou Camará, como queiram. Perfeito, Leonardo. Bom, chegamos no fim do nosso programa. Também. Pode ser que seja Palhinha, tá? Que... Não pode. O Leonardo deu uma palhinha aí do que vai vir aí do Tottenham, né? Bom, chegamos no final do nosso programa aqui, do nosso primeiro episódio da segunda temporada do Festa do Chá. A Premier League volta no dia 21 de agosto, tá? Na sexta-feira. Eu vou passar a agenda aqui para encerrar o programa de hoje. Só um aviso antes, Vargas. Oi? Só um aviso antes, porque a gente falou aqui do Big Seven, né? Dos 7 principais times, ou pelo menos o que são atualmente os 7 principais times. Durante a temporada a gente vai falar, a gente vai discorrer sobre cada um dos 20 times, a gente vai falar muito de Newcastle, que tá nessa debandada aí, sai Gordon, sai Bruno, sai Ed Howe, sai Tonali, sai todo mundo. A gente vai falar muito do Nottingham Forest, que trouxe o Oliver Glasner aí, campeão, super campeão com o Crystal Palace.
Tem muito time para a gente falar. O Brighton também vai disputar a competição europeia. O Bournemouth vai disputar a competição europeia. O Fulham trouxe o Arbeloa para ser seu técnico, contratou o Gonzalo Garcia. Tem muita coisa para a gente falar de todos os times. Vamos focar em todo mundo aí, porque vai ser bem legal. Fica com a gente, hein? Perfeito, perfeito. Então, lembrando, toda segunda-feira, 7 horas da noite, começa o Festa do Chá com o melhor da Premier League, tá? Então, dia 21, o campeão da Premier League, Arsenal, enfrenta o campeão da segunda divisão, Coventry City, às 4 horas da tarde na sexta-feira. No sábado, o Hull City enfrenta o Manchester United, o Ipswich Town, o Sunderland, Everton e Crystal Palace, Nottingham Forest e Leeds, Brentford e Tottenham. Já no domingo, Manchester City e Bournemouth, Brighton e Aston Villa, Newcastle e Liverpool, Fulham e Chelsea. Leonardo, Premier League voltou. E Premier League, Festa do Chá é onde, Leonardo? É aqui, é com a gente, é no Varanda Esporte, hein? Toda segunda-feira já ativa o sininho da notificação, pra você não perder nada. Um pouquinho antes de segunda, a gente está aqui ao vivo toda segunda, 7 da noite, para falar o melhor da rodada da Premier League. Às vezes de domingo, hein? Às vezes vai ser de domingo, depois da rodada. Fica esperto. Por isso que eu tô falando, ativa a notificação, fica de olho lá no nosso Instagram, que a gente vai trazer aqui o melhor da rodada da Premier League sempre. É isso. O Festa do Chá fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse programa. Beijo no coração de todos e até a próxima!